Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a esse feriadão, né? Mas nós estamos aqui toda segunda-feira, a partir das 9 horas, com o apóstolo Neuci José Rorato, falando um pouco sobre as coisas do reino de Deus. E esta data, ela é muito propícia, porque muita gente se perde nas suas convicções durante esse período. E nós estamos falando já há muito tempo, já viemos falando sobre sabedoria e a necessidade de nós fazermos uma aplicação da sabedoria em todas as áreas da vida. E isso não é diferente no dia de hoje. Bom dia, apóstolo! Bom dia, pastora Eliane, bom dia a você que nos assiste, um lindo dia, apesar de estarmos nós como cristãos numa situação aí em meio ao carnaval, em meio à carnalidade, em meio à festa deste mundo que jaz no maligno, em meio a louvores a Satanás. Mas dá para nós construir um bom dia, um lindo dia e tirar lições, porque o segredo da vida é nunca se deixar atingir por aquilo que você não quer. Mas é difícil. Eu conheço algumas pessoas que quando chega a essa época, parece assim, ó, que tem um imã, que a pessoa tem que ir, tem que festejar, tem que pular, tem que fazer, tem que acontecer, né? Só que depois esse tempo passa. E na última conversa que nós tivemos, inclusive foi, né, lá na chácara, não foi aqui que nós fizemos a última conversa, né? E nós falamos um pouco sobre esses sinais que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E durante aquela conversa foi falado sobre muitos aspectos em que nós podemos considerar que Jesus Cristo está às portas, que os sinais estão acontecendo, mas quando a pessoa está envolvida muito com o seu prazer pessoal, é difícil perceber sinais, né, apóstolo? É difícil, a pessoa fica como que insensível, embriagado, envolvido e acha que impossível uma mudança radical. Então, é tempos difíceis que se está vivendo. Precisamos realmente alimentar bem o nosso espírito para poder ver as coisas na ótica de Deus. Porque se nós formos vermos as coisas na ótica do mundo, na ótica da sabedoria inferior, porque a sabedoria inferior é a terrena, a superior vem de cima, a terrena vem de ilusão, vem de mentira, vem de muito fake, ela vive em busca do prazer, e a sabedoria superior vive em busca de um propósito que o leva à eternidade. Mas quando Jesus fala sobre a concupiscência da carne, o que seria exatamente essa palavra concupiscência da carne? Porque ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? Mas assim, especificamente falando sobre a carne, o que a gente pode tirar disso, pastor, para a nossa vida, para a gente não errar? Concupiscência é um desejo indomável, indominável, hipnótico, esse desejo da carne. Porque se você deixar a carne sem uma ocupação sadia, ela clama por algo, e ela quer desejo, ela quer prazeres, ela quer desfrute, ela quer o que é bom para ela. Então, o desejo da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que fala João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16 e 17, isso aí é passageiro. Por mais que os seus olhos sejam atraídos, por mais que a sua carne se satisfaça, se esbalde, se realize, é passageiro. Isso, o prazer é antes. O prazer é antes. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o prazer é antes. E a pessoa vai em busca, se envolve, pratica, e não é aquilo.
Na verdade, dentro desse contexto de ser o prazer antes, a pessoa ela vive então, primeiro ela cria a imagem, né, a expectativa. E aí a partir dessa expectativa ela cria uma ilusão. E a ilusão então de que aquilo vai acontecer daquela maneira, que vai trazer aquele benefício para ela, é que faz com que ela ceda os valores. Porque agora nós teríamos duas coisas para falar, porque nós temos dois públicos na audiência. Aquele que conhece a Jesus, que tem uma experiência, que vai à igreja, que está sempre se buscando esse ajuste, e nós temos aqueles que estão simplesmente assistindo a nossa live porque gostam da palavra de sabedoria, né? Mas não tiveram uma experiência. E quando a pessoa não tem uma experiência real com Cristo, tudo é normal. Exatamente, tudo é cultural terreno. A cultura desse mundo, ela é terrena, ela diz a própria palavra de Deus, ela é animal, ela é da natureza animalesca do ser humano, porque o ser humano é um animal, porém, Deus deu umas atribuições a mais, com senso de responsabilidade, com livre-arbítrio, com capacidade de escolha, com capacidade de governo. Mas uma coisa que a gente pode observar, comece a você olhar as coisas nesta maneira. Tudo que o mundo oferece, há um marketing antes. E por que não fazem uma reportagem do depois? Você observou, pastor? Que tudo que acontece ali, não há reportagens do depois. Porque o marketing do antes é para enganar, iludir, atrair, levar. Mas as pessoas vão em busca de um prazer, de uma realização, e lá não é aquilo, não foi aquilo, e acontece coisas piores. Acontece coisas terríveis, acontece em meio ao que o mundo oferece, um submundo de destruição, e a mídia não divulga isso aí. A mídia, para enganar, só fala o antes. O depois eu tenho observado, tenho feito essas avaliações, que não tem mostrado o depois. O depois de um grande evento aí, ainda mais agora, depois do carnaval, a mídia fala quantos suicídios aconteceram? A Bíblia, aliás, a mídia fala de quantos estupros, quanta pedofilia, quantos arrombamentos, quantos assaltos, quanta violência. A mídia divulga? Não. Mas antes, para levar as pessoas ao carnaval, é maravilha, é a propaganda das escolas, é o tema das escolas e coisa e tal. Então só mostram aquilo lá diante dos jurados, na hora que estão passando lá para serem avaliados. Mas lá nas arquibancadas, nos bastidores, lá no final, depois que terminou o desfile, não mostra nada. Por quê? Porque se mostrar as consequências das concupiscências, as consequências dos eventos que satisfazem concupiscência, se a mídia mostrar, o mundo, eu creio que maneira. Sim, porque toca na consciência se eu mostro as consequências. Quantos caem daqueles carros alegóricos no Rio de Janeiro? Quantos caem de lá e não são nem divulgados? Só é divulgado quando tem morte, né? Exatamente. Mas, enfim, voltando então, pastor, nós estamos falando de carnaval, porque a gente está nesse momento, né, que eu creio que é importante, né, principalmente para aqueles que conhecem a Jesus, tomar essa consciência que é um momento, é uma consciência, né, e aí a gente precisa entender quem é que nos governa. Né? Quem nos governa são as nossas convicções, são os valores que a gente tem recebido, que a gente tem construído, né? Porque é uma construção de valores, ou é o que a mídia coloca na nossa frente, os amigos muitas vezes colocam na nossa frente, e a gente troca tudo
o que a gente é e o que a gente sabe por um prazer momentâneo. Mas a gente estava falando sobre essa questão de sinais, né? E uma coisa importante, interessante, quanto mais a gente vai nos tornando próximo de Cristo, quanto mais a gente vai meditando na palavra, quanto mais a gente vai buscando conhecimento bíblico, mais a gente vai percebendo sinais, né, pastor? Então, eu lembro-me que um dia E também isso é uma disruptura do que eu vou falar agora. Uma pessoa chegou para mim e disse que estava em uma festa. Foi para uma festa. Largou a igreja, saiu do culto e foi depois para uma festa. E quando chegou lá, todo aquele som, aquelas luzes, pessoas se drogando, enfim. E ela disse que o Espírito Santo falou com ela: o que você está fazendo aqui? Né? Por que você veio a este lugar? E ela começou a se sentir desconcertada, foi uma mulher, desconcertada, deslocada, né? Então agora, para a gente até quebrar esses paradigmas, né, de que o Espírito Santo não entra ali, não entra aqui, que Deus não entra aqui, Deus não entra lá, né? Aí nós temos que entender, Deus está em todo lugar, até mesmo dentro de um momento como este hoje que nós estamos vivendo, numa avenida onde alguém esteja desfilando, numa bateria onde alguém esteja tocando, num baile desses de carnaval que alguém esteja desfrutando, Deus está lá, né, pastor? Ou eu estou enganado? Não, Deus está sim, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, se você é uma pessoa que diz amar a Deus, diz que quer Deus, diz que quer ser salvo, diz que quando essa vida terrena terminar, irá para o céu, com certeza o seu espírito continua aberto para Deus. Isso que você acabou de falar, pastora, eu já ouvi muitos desses testemunhos de Deus falar com a pessoa lá nesses lugares, numa boate. Impressionante, de uma pessoa sedenta por Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A pessoa que tem sede de realização, de prazer, está em busca de algo forte. Isto nada mais é que um desejo, uma vontade de preencher um vazio que existe. E quero dizer a todos, como estamos em pleno carnaval, se você tiver a oportunidade de ouvir o que estamos falando, parar para ouvir, quero lhes dizer, quem vai no carnaval vai em busca de prazer. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu ia em busca de tudo que dizia que ia ser bom. Eu fazia tudo o que diziam que é realização, que é, como se diz, que é coisa para quem quer desfrutar da vida. Eu fazia e voltava pior. Eu ia e voltava pior. Até eu me encontrar com Cristo. Hoje eu não vou nessas coisas, porque eu não preciso. Não é que é proibido. No começo da minha carreira de fé, a igreja que eu fiz parte ensinava, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então cercava a pessoa de não podes e mostrando, não pode porque se fizer vai para o inferno. Não precisa dizer não pode. Nós temos que conhecer a Cristo, e quando a pessoa conhece a Cristo, conhece a Deus, não precisa. A pessoa não precisa de uma balada para se realizar. Não precisa de droga para viajar, para, como é que se diz, se aliviar. Não. Não precisa das mentiras e das ilusões que o mundo oferece para se autoafirmar. Todas essas buscas que as pessoas fazem e todas essas oferendas do diabo que está aí através da mídia, através do mundo, é para enganar as pessoas,
para elas viverem de engano em engano. Foram num evento, não foi bom, mas continuou vazio. Vive uma esperança de, num próximo evento, se realizar. E assim o ser humano vive de ilusão em ilusão. O mundo vive de ilusão em ilusão, mas os filhos de Deus vivem de esperança, pois é na esperança que somos salvos. E eu mostro uma prova. Eu posso dizer com experiência própria. Antes de conhecer a Cristo, eu ia para essas coisas com muita vontade, com muita expectativa, era uma semana de expectativa até chegar a hora. E voltava de arrasto e às vezes necessitando de ter que dormir umas horas a mais para curar a ressaca. E depois que eu conheci a Cristo, às vezes eu venho com dificuldade para um culto, para um evento de fé, venho com canseira, sobrecarregado com os cuidados da vida, mas volto aliviado, volto realizado, volto fortalecido. Essa é a diferença. Por isso que o que o mundo oferece que é ilusão. Eles vendem um prazer de marketing. O marketing cria uma ilusão, faz você imaginar, se programar, enfim, se motivar em cima de uma coisa que ainda não provou. Vai, prova, não é aquilo. Então é uma diferença muito grande. Assim como é diferente a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que o mundo oferece. A sabedoria que o mundo oferece é uma ilusão. É fake. É virtual. Mas a de Deus é verdadeira e é real. Talvez você aí, mãe, está vendo essa live hoje e preocupada com os filhos. Ou vice-versa, porque hoje até, pastor, tem filhos cuja mãe sai para festa e deixa eles em casa, né? Então, assim, ó, independente de qual seja a tua situação, ainda dá tempo de você passar essa live para alguém que você conheça, ou talvez uma parente, sobrinho, pessoas do seu convívio que estão iludidas e que você pode até, através da live, trazer uma luz para que essa pessoa possa mudar, para que ela possa, de fato, tomar uma decisão de viver melhor, de ter uma vida melhor, ao invés de somente estar cuidando da sua carne, cuidando daquilo que lhe faz bem. Mas o senhor está com a Bíblia aberta ali em Romanos, pastor? E aí mesmo em Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa, Romanos 1, que eu acho muito importante para esse momento, dizer, porque o senhor falando, eu estava me lembrando, quando eu era adolescente, que a gente ia nesses bailes de carnaval, normalmente o carnaval sempre foi, sempre era, e hoje não, acho que não é diferente, a corrupção ela já é própria do carnaval, né? Mas eu lembro-me que naquela época a característica maior que eu percebia é que naquela oportunidade os homens se utilizavam dessa data para se vestir de mulheres. O senhor lembra disso? Muito. Parece que assim, ó, naquele momento não era problema. Era para soltar o que estava lá dentro. E agora a gente já vê que isso, né, se consolidou. Então hoje eles não precisam mais se vestir porque é carnaval. Eles já, né, conseguiram assumir as suas diferenças, né? Mas ali em Romanos, aí mesmo o apóstolo Paulo diz que Deus os entrega ao espírito do erro. O próprio Deus faz isso. Por que Deus entrega ao espírito do erro? Porque as pessoas invertem os valores. Não avaliam as coisas em termos de resultados. E quando a pessoa começa a inverter os valores, que coloca a criatura acima do Criador, coloca animais, répteis e qualquer tipo de animal acima do ser humano,
Isso é inversão de valores. Isso aí provoca a ira de Deus contra esses comportamentos de desobediência. Hoje está, inclusive, dentro do cristianismo, de ter pessoas que dão mais atenção, mais amor, valoriza mais, investe mais num animal de estimação do que no semelhante. Como é que Deus vê isso? E no que isso pode traduzir e trazer em resultados? A ira de Deus. Sempre quando há inversão de valores, quebra de princípios, isto provoca a ira de Deus. Se você tem boa memória, faz uma pesquisa, pegue alguns fatos históricos, depois de carnavais, hoje não tem mais aqueles Rock in Rio, né? Mas depois daquelas festividades, tá? Mas houve um tempo que o Rock in Rio deu uma acalmada. Mas o que aconteceu posteriormente a esses eventos, mortes, catástrofes, reação da natureza, coisas terríveis, que chamamos isso e entendamos isso como juízo de Deus. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade. A falta de chuva tem alguma causa? Tudo isso. Tem causas hoje que a gente nem pode mais dar o nome, porque já está em forma de lei determinado que se alguém discordar, está discriminando. E o crime da discriminação é inafiançável. E aí é o diabo se acercando de poderes, de direitos para o governo total dele. Mas quero vos dizer, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, enquanto o Espírito de Deus estiver na igreja, o anticristo não conseguirá assumir controle total. A nova ordem mundial só se estabelecerá de fato e de verdade após o arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança, né, pastor? O senhor já ouviu aquela frase que diz assim, ó, daqui para frente só para trás? É linda, né? Daqui para frente, meus amigos, só para trás. Quer dizer, a gente está vivendo uma regressão, né, pastor, de valor, de princípio, de família, de tudo. Uma né? desconstrução. Isso e aí, é terrível isso. Que isso está aos olhos humanos, está ao nível da inteligência sensata, que hoje querem mudar tudo, e essas mudanças que eles estão impondo em forma de lei, não cria sustentabilidade, não cria sucessão, não mantém a raça humana, não mantém a economia. Essas políticas aí, desse tal socialismo, no momento vai socorrer quem está na miséria, mas automaticamente levarão todos para a miséria. Porque no momento que quem produz é tirado dele, não vale a pena produzir, eu vou viver para mim só. Então as pessoas não querem entender, o diabo cega o entendimento das pessoas, porque se tirarmos a economia, os geradores de emprego, os empresários, quem é que sustenta a economia? Que paga impostos, que gera emprego, que dá espaço. Olha como o reino de Deus é lindo. Abraão, o nosso pai na fé, lá no tempo dele, ele não tinha necessidade de ter empregados, de ter servos, mas era
como ele estava a serviço do reino e estava para abençoar as famílias. Aquele tempo não tinha Friboi, não tinha o JBS, não tinha os curtumes, não tinha aí os frigoríficos, não. Mas ele tinha mais de 300 servos que cuidavam dos seus rebanhos. Por que tanto rebanho? Para atender a necessidade humana. No momento que um empresário abre uma porta de trabalho, está cooperando para mais famílias terem alimento. E assim, mas agora essa linha, que até tem que cuidar até para que nome a gente dá, essa linha canhota, tá? Tem um segmento que quer acabar com os patrões. Agora, você que me ouve, para quem você trabalha, você tem capacidade de ser um autônomo, ter o seu MEI, e se tiver, e a coisa andar, vai dar espaço para mais alguém. Mas é burrice, é idiotice, é diabólico querer achar que o rico é o culpado da pobreza de alguém. Agora vamos lá, faça uma visitinha na Venezuela. Por que está o país na miséria? Porque acabaram com as empresas, com os empreendedores, com o mercado privado. Eu sei que o assunto dá para a gente viajar em todas as áreas, mas como é ano de sabedoria, temos que ver. Assim como o carnaval está aí como oferta para o prazer da carne, a política está aí como oferta para a corrupção da raça humana em termos de estrutura, sustentabilidade e perpetuação. Mas é isso aí, olha aí, né? A pergunta que vai ficar, não querendo ser radical, mas para a gente encerrar esse episódio, né, que acho que até a gente passou um pouquinho, mas não tem problema. É assim, ó. Quem vai no carnaval vai pro inferno? Quer que responda agora? Quer deixar para a próxima? Falamos na próxima. Tá bom, então. Até a próxima. Deus abençoe.